Vocês sabem um cara que já ganhou de mais milionário, mais rico do mundo algumas vezes e que tem uma empresa de software chamada Microsoft? Então, o Bill Gates, ele lançou um livro que se chama Como Evitar um Desastre Climático. E eu li, fiz anotação, fiz tudo bonitinho. E agora eu quero contar um pouco pra vocês o que eu li. Então, em primeiro lugar, quero contar que eu acho que foi muito bom, eu acho muito importante que um grande empreendedor riquíssimo, no lugar onde ele tá, faça essa provocação e comece a escrever livro sobre o clima. Então esse já é um bom começo, na minha opinião, sobre como a gente começa a colocar o tema pra lá e pra cá, porque ele tem a chance, a capilaridade, o orçamento para espalhar esse livro por todos os lugares do mundo. E enfim, esse é uma coisa. Acho que a primeira coisa quando a gente lê um livro é entender da onde que essa pessoa fala. Então a gente tá falando do Bill Gates, que é um cara com uma pegada de carbono monstruosa, riquíssimo, que viaja de jatinho e etc. Então ele fala de um lugar onde ele já tem muito dinheiro para agir, muito mais do que tá fazendo, e que tem uma pegada muito considerável, e que é um cara que acredita, pela forma como ele escreve, dá para entender ou dá para imaginar que ele acredita, ele considera como a única forma de viver a forma que vive um americano médio. Então ele sai da ideia de que todo mundo quer consumir muito, todo mundo quer ter a casa, todo mundo quer continuar tendo esse padrão de vida do americano, como se esse fosse o modelo de vida. Então isso ficou muito gritante pra mim, e eu acho que isso é uma coisa que a gente faz pra nossa vida, assim, quando a gente tá lendo um livro, a gente fala, nossa, da onde tá tirando esse autor? E é da onde que ele fala, já diz muito sobre como ele tá vendo a solução. Ele fala que sim, as mudanças, o mundo está esquentando, os cientistas já trouxeram isso, o mundo vai ficar mais quente, e com o mundo mais quente fica muito mais difícil da gente viver bem, da gente ter acesso à água, acesso à saúde, acesso à natureza, isso que eu chamo de viver bem. Então ele considera isso como dado, como comprovado, e isso é muito importante nos tempos atuais, que a gente entenda que a gente precisa fazer algumas mudanças porque o clima do planeta está esquentando, e isso faz com que a nossa vida fique muito difícil. O livro traz várias soluções, ele é todo pautado em inovações que temos e as inovações necessárias para a gente atingir carbono zero. Então a gente está falando de 51 bilhões que a gente emite por ano, a gente precisa chegar a zero. Então, ele fala, e ele traz vários exemplos de soluções, e aí a gente precisa pensar que a gente está falando de problemas complexos. Mudanças climáticas e a forma como a gente está vivendo na Terra é um problema super complexo. Todas as alteraçõezinhas geram grandes mudanças em cadeia. Então, o plástico que a gente consome, ele é descartado, a forma como ele é descartado, vira alimento da baleia, a baleia morre, esquenta a temperatura do planeta. Então, tudo é interligado. E ele traz várias soluções, e fica claro que assim, não é uma solução que vai resolver o problema das mudanças climáticas. São todas as soluções. A gente precisa de todas as pessoas, todas as soluções. Para resolver um problema complexo, precisa de soluções complexas e muitas soluções. Você vai para um lugar e fala, não, pera, isso também ajuda, mas isso não ajuda completamente. Aí você vai para outro e fala, isso também ajuda, mas não ajuda completamente. Então, todas as soluções que estão sendo propostas por aí, que a gente vê no mundo, são importantes. Não tem uma mais ou uma menos. A gente precisa de tudo. O número que a gente precisa ter em mente sobre mudanças climáticas é 51 bilhões, que é a quantidade de toneladas de gases de efeito estufa lançados à atmosfera anualmente. Então, todas as contas que a gente fizer, sempre quando a gente vê num lugar alguma coisa ajuda na redução da emissão de gases e etc., perto de quanto comparado com esses 51 bilhões? Só pra gente saber quanto isso representa, sabe? E aí, o que ele fala que pra mim eu aprendi muito? Ele fala que a proporção dos gases de efeito estufa gerados pelas coisas, ele dividiu em 5 grupos, que é fabricar coisas, então cimento, aço e plástico é responsável por 31%, eu vou pôr por aqui. Ligar as coisas na tomada, eletricidade, 27%, desculpa. Grifo tudo, marco tudo, adoro tabelinha. Cultivar e criar as coisas, plantas e animais, 19%. Transportar as coisas, aviões, caminhões e cargueiros, 16%. E manter as coisas quentes e frias, que é sistema de aquecimento e ar-condicionado e refrigeração,
7%. Então ele ficou muito impressionado quando ele descobriu, e eu Também fiquei impressionadíssima quando eu descobri. que na verdade a coisa que mais gera, né, gases do efeito estufa é fabricar coisas tipo um cimento e aço, e plástico e concreto. E daí ele fala aqui no livro que, por exemplo, a gente atualmente, com a rapidez com que a gente está construindo, a gente está construindo praticamente uma Nova York por mês. Eu acho que uma coisa que ele não traz, e pra mim foi o absurdo desse livro, é que a gente precisa encontrar soluções para as coisas que a gente está fazendo, mas a gente precisa reduzir. Não tem como dar conta da forma como tá. Então, é muito interessante ter inovações para tudo, mas a gente precisa reduzir consumo. A gente acha que consumo é tudo na nossa vida, como se a gente não tivesse outras... E a gente se desconecta completamente da nossa relação com a natureza. Então, a gente precisa construir menos, a gente precisa comprar menos, a gente precisa gastar. E ele entra na parte ele vai dividindo, né, entre... Como é que a gente faz para fabricar as coisas e qual que é o impacto? Como é que a gente liga as coisas na tomada? Quais são as inovações, os impactos? Ele vai indo em cada capítulo. E daí ele chega no capítulo que eu amo, que é sobre alimentação, agricultura e como estamos produzindo as coisas. Daí, óbvio, ele fala de agropecuária e ele até traz um disclaimer sobre falar sobre pum e arroto de vaca e o quanto que isso gera polêmica. E ele fala... Arrotar e peidar gás natural é um problema exclusivo de vacas e outros ruminantes, como ovelhas, cabras, veados e camelos. Isso libera gás metano. E, em linhas gerais, é um livro super interessante. Eu acho que para quem está começando a entender as mudanças climáticas, ele me ajudou muito. Eu acho que tem várias outras partes interessantes que eu grifei para tentar entender o que é infinitamente reciclável, o que não é, como é que a gente lida com o concreto, como é que a gente fabrica outros materiais que sejam soluções alternativas e etc. Mas eu fiquei chocada em perceber como o Bill Gates é um cara que ele quer pôr o dinheiro dele no que ele acha super interessante para o mundo, mas isso pode ser um super risco. Ele traz soluções bizarras como diminuir a quantidade de sol que chega na Terra ou engrossar as nuvens, coisas medonhas assim, que você percebe como ele não entendeu ainda que a gente não manda na Terra, quem manda na Terra é a natureza, a gente é só mais um elemento. E a gente não precisa dominar a natureza, a gente é parte da natureza. Mas eu achei muito interessante entender como a gente pode entender como que a gente começa a fazer parte desse universo das mudanças climáticas com ações e entendendo o tamanho do problema. Então eu achei que valeu muito a pena ler esse livro, sempre com um olhar super crítico e é isso. A gente precisa começar a votar em pessoas que vão, principalmente, trazer mudanças muito maiores, num nível muito maior do que as ações individuais, embora a gente acredite muito nas ações individuais. Então, acho que é isso. Acho que vamos aproveitar que as eleições vão começar a acontecer e vão começar a escolher quem a gente vota. Eu acho que isso é uma super mudança para evitar um desastre climático, como propõe Bill Gates.